Olá, meninas. Vamos para mais um estudo. Tô aqui segurando o fone para o áudio do vídeo ficar um pouquinho melhor no microfone, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o texto que tá lá em 1 Timóteo 6, dos versículos 3 a 10, tá? E eu quero me atentar a alguns pontos, depois vocês leiam com calma, com atenção. Eu tenho o costume de grifar a Bíblia, pintar, fazer anotações. Então, isso facilita o meu entendimento. Então, tenham esse tempo de sentar, ler, compreender, pedir a Deus para que o Senhor fale ao seu coração, tá bom? Meninas, eu quero me atentar aqui para algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nós vivemos em um tempo de muita dificuldade financeira, né? Eu não sei vocês, algumas de vocês que eu conheço, eu sei que passam por essa dificuldade, assim como eu, né? As coisas estão caras, enfim. E aqui em casa nós já passamos por algumas situações muito, muito complicadas e a nossa realidade como família pastoral, ela talvez é muito, não tão diferente, mas é diferente da realidade de muitas de vocês, porque o pastor ele não tem vínculo empregatício com a igreja, né? Ele não é registrado. Então a gente vive pela fé, né? Porque a gente vive daquilo que o Senhor, das portas que o Senhor abre, né? De dízimos e ofertas, enfim. E também de irmãs que são muito abençoadores na questão de... É muito, muito bonitinho, né? Eu sempre falo do pão da Silmara, do bolo, né? O bolo da Silmara, inclusive, essa semana o Mateus comeu de lamber os beiços, né? Ele chega da escola com fome, ele adora o pão da Silmara, o bolo da Silmara. E muitas outras irmãs que nos abençoam, né? E nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Quando a palavra fala de dinheiro, né, é um assunto meio complicado, porque já acho que a gente está pedindo, eu não vim aqui para pedir nada, né? Eu vim aqui para orientar vocês à luz da palavra, porque é aquilo que me orienta a palavra, e o que está sobre mim é o ensino da palavra, não o que eu acho ou deixo de achar. Então eu conto muitas vezes testemunhos, porque são coisas que eu já passei e que o Senhor tem me ensinado à luz da palavra, tá? Aqui no versículo 6 diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Pergunto para você, gatinhas, quando foi a última vez que você se sentiu plenamente satisfeita com aquilo que você tem? É uma pergunta complexa de se responder para algumas pessoas, né? Aqui em casa, eu fico plenamente satisfeita quando os meus filhos falam assim: mãe, quero comer uma bisnaguinha. E a bisnaguinha tem. Mas tem dia que não tem a bisnaguinha, somente no final do mês. Não tem a bisnaguinha, porque são 4 crianças, né? E aí eu digo: Senhor, não tem a bisnaguinha, mas tem o pão de forma. Não tem o pão de forma, mas tem o biscoitinho maisena. E nada, meninas. Eu tenho 10 anos de casada com o pastor, 10 anos de ministério pastoral, de família pastoral. E eu vou dizer para vocês que nada nos faltou. Nada nos faltou. Nem roupa, nem comida, nem teto, nada. Já passamos por muitas situações difíceis. Sustentar 4 filhos não é fácil. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é a questão de abrir mão. Hoje é um estudo meio pesado. Abrir mão. Quando eu falo para vocês de abrir mão, eu pergunto para você o seguinte: se o Senhor pedir para você abrir mão do seu emprego hoje, para viver o reino em outra circunstância, você está disposta a isso? Ou se Deus disser para você assim, se Deus disser para você: olha, hoje você vai receber um dinheiro, só que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é para a família fulana, porque eles estão precisando pagar o aluguel. Você está disposta a abrir mão desse dinheiro para dar para essa família? São coisas que a gente precisa pensar, meninas. Por quê? Porque nós não somos servas do dinheiro, nós não devemos ser servas do dinheiro. O dinheiro vem para nos servir.
Lógico que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para se vestir, para comprar material escolar, para de repente comprar um brinco, arrumar o cabelo, fazer uma sobrancelha. Isso nada disso é pecado, tá, meninas? Por favor, não sejamos legalistas, tá? Porque Deus não gosta disso. Deus gosta de ver as suas filhas bem, Deus gosta de ver as suas filhas olhando no espelho e falando, nossa, que bacana, que brinque. Deus gosta de ver a gente feliz. Deus gosta. Feliz debaixo da palavra, tá? Não é, vou buscar minha felicidade a troco de tudo, não. Eu vou buscar minha felicidade no que tá na palavra. Então, assim, meninas, a gente precisa ter um equilíbrio em tudo que a gente faz, em tudo. Só que me parece, às vezes, que quando a gente fala de dinheiro, as coisas tomam um rumo muito sutil pro lado errado, né? Então, assim, quando o pastor fala sobre dízimo, quando, por exemplo, o Almir, né, que trabalha com o Sal da Terra, pede doação, ou quando a gente vai fazer um encontro e pede doação, ou quando a Tati precisa fazer um evento infantil, né, tem uma igreja na rua, enfim, a gente pede doação. Por quê? Missão não se faz sem recurso. E eu sei, meninas, que muitas de nós estamos feridas e machucadas com a igreja, a instituição, porque a gente acha que a igreja está pedindo dinheiro para sustentar o pastor, ou para sustentar um luxo de um líder. Não, meninas. Na nossa igreja não funciona dessa forma. Eu não sei se todas vocês sabem, mas o pastor ele não tem acesso direto ao dinheiro. Quem faz isso é o Ministério de Administração e a tesoureira da igreja. Então, quem mexe diretamente com isso são pessoas que não são os pastores. Ou seja, quando a gente fala de dízimo e oferta, de doação, a gente não está visando o bem próprio, né? Eu quero que vocês vão dar primícia, né? Algumas igrejas trabalham com primícia, porque o pastor, porque o líder. Não. Embora a palavra diga que o presbítero, ele é digno de dupla honra, principalmente aqueles que se dedicam à pregação e ao ensino. Está escrito aqui, em 1 Timóteo, está escrito aqui. Mas não é disso que eu estou falando. A gente tem se deparado com muitas pessoas que falam assim, eu não vou dizimar porque o pastor vai gastar o dinheiro. Eu não estou falando especificamente de Vila Conde, eu estou falando, a gente conhece pessoas de muitas denominações que já foram muito machucadas e feridas por causa disso. Muitos profetas, muitos líderes que usam da sua posição para enriquecer, e não é para enriquecer para abençoar os outros, não, é para enriquecer para si mesmo, né? Então a gente conhece pessoas que são muito bem de vida, né, de vida financeira, que tem bastante dinheiro e que foram levantadas por Deus para sustentar o reino. E isso é fato, tá? Quando a Bíblia fala sobre riqueza, Deus está falando sobre avareza. Não é pecado você ser bem de vida, não é pecado você ser rico. O pecado é você ser servo do seu dinheiro. É quando o seu pastor e o seu líder chega para você e fala assim, olha, nós precisamos de doação de 10 cestas básicas, por exemplo. E você tem condição de dar essas cestas básicas, mas você trava e você fala, não vou dar. Eu não vou dar. Não vou dar porque o pastor não merece. Não vou dar porque o fulano não merece. Meninas, as cestas básicas, elas são para alimentar pessoas pobres. Tô dando um exemplo, tá? Quando a Salete fala, olha, a gente precisa de doação de roupa, né? Então, você vai lá, abre seu armário, você tem 12 blusas e você só usa 5. As outras 7 tá lá mofando e você não usa. Eu não vou dar porque senão a Salete vai vender e vai embolsar o dinheiro. Não, queridas. Todo o dinheiro do bazar, 100% do dinheiro arrecadado no bazar é para a nossa igreja local. Eu não sei se todas conhecem a estrutura da igreja metodista, né? Então, assim, nós não temos só gasto com o templo. Nosso templo, ele tá com um problema seríssimo de infiltração, seríssimo. E a liderança, o pastor, junto com algumas pessoas da liderança, tem aí se virado nos 30 para tentar remediar esse problema. Porque é um problema grave de chover e cair a chuva dentro do templo. E o nosso templo é muito grande, é muito bonito, mas é um templo que requer manutenção. E para isso precisa de dinheiro. Então, meninas, a gente precisa parar com essa mania de ficar desconfortável quando a gente fala de dinheiro.
Tem que parar com isso. Eu e você precisamos parar. Eu tô dizendo da nossa igreja local, tá? Eu me converti na metodista, não conheço outras denominações. Eu vou dizer para você o trabalho que eu conheço em Vila Conde do Pinhal, tá? O pastor não tem acesso, o pastor e a liderança não tem acesso, vai lá na conta e tira o dinheiro, não. O dinheiro que entra, né, de dízimos e ofertas é para pagar o salário pastoral, porque o pastor Alexandre, ele é pastor integral, ele não pode trabalhar fora, então ele vive da obra, tá? Primeira coisa. O dinheiro vai para manutenção do templo, vai para compra de cesta básica, vai para pagar cota orçamentária, que é uma parte que a gente precisa pagar para a sede, tá? Então, são gastos, meninas, que são necessários. Ninguém está se enriquecendo a custo dos outros. E além disso, tem os almoços, enfim, é uma série de coisas que são feitos para levantar recursos. Então, a gente precisa parar de se sentir desconfortável quando a gente fala sobre esse assunto. Então, se você e eu temos condições de abençoar, por que não? E se você tem condição, se eu tenho condição de abençoar e não fazemos, nós estamos em pecado. A gente já passou por situação de irmãos que não tinham dinheiro para vir para a igreja e nós tirarmos do nosso bolso para abençoar esses irmãos. Por quê? Porque a gente é batuta? Porque a gente não. Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Se eu tenho um irmão em necessidade e eu posso e não abençoo, eu estou em pecado. E algumas pessoas acham estranho isso. Ah, Érica, mas eu vou te devolver, né? Não, você não vai me devolver nada. Se eu posso abençoar você com 20, 30 reais, pagar seu Uber, ou pagar um ônibus, ou sei lá, te dar uma cesta básica, nós fazemos isso. Por quê? Porque quando a gente está em apuros, há pessoas que se levantam para nos abençoar. E não por isso, mas porque nós servimos a um Deus que nos chama para abençoar a vida de outras pessoas. E isso é muito sério, porque há muitas pessoas que estão sendo dominadas pelo dinheiro. Então, meninas, entendam, não é pecado ter dinheiro sobrando, ter uma vida financeira bombando. Não, isso não é pecado. O pecado está em você ser servo disso. Você reter. Isso não é legal. E aí, mais pra frente, diz o seguinte, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro, quando ele vira senhor de alguém, ele traz muitos sofrimentos. Então a gente já passou a gente já viu muita coisa. Então assim, o irmão quer uma casa na praia, aí Deus vai lá e abençoa com a casa na praia, o que acontece? O irmão não aparece na igreja nunca mais. Nunca mais. Você vai lá e pede um emprego para Deus. Deus me abençoe, eu quero um emprego decente, quero ganhar bem, para poder abençoar vidas. Deus te dá esse emprego. O que você faz? Você vai lá e abandona tudo. Você vai lá e abandona a igreja, você abandona os trabalhos sociais, você abandona tudo. Por causa do dinheiro, por causa do sustento. Você vai lá e pede para Deus, né? Fala assim, Senhor, eu quero, sei lá, um celular novo, né? Eu quero... uma vez eu estava conversando com a Natália, né? A Natália mora num apartamento que eu acho lindo, gente. Tem uma sacadona assim, é maravilhoso aquele espaço. O único problema é que bate um vento. Mas, em nome de Jesus, Deus vai abençoar o Vitor e a Natália para colocar uma cobertura toda naquela sacada. Em nome de Jesus, né? E aí eu tava falando pra Natália, falei, Natália, você tem um espaço tão bom para fazer discipulado. E ela falou, Érica, eu quero usar a minha casa para cuidar de gente. E é isso que eles têm feito. Eles têm disponibilizado o espaço da casa deles, inclusive para minha filha, para atender pessoas. E Deus tem sido muito, muito maravilhoso na vida deles, não só financeiramente, mas também espiritualmente, né? Então são nossos parceiros aí de discipulado. Tô dando um exemplo deles, mas assim, tem várias outras pessoas que usam os seus recursos para abençoar a obra de Deus. E isso, meninas, não tem como descrever como é maravilhoso. Então, se você pode abençoar alguém, se você pode abençoar a igreja local, faça isso. Perca o medo. Perca o medo. Fala, Deus, olha, eu vou abençoar,
mas é pelo Senhor, não é por ninguém, não, é pelo Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai se alegrar muito com a sua vida. Né? Tem gente que fala assim, pastor, eu já entreguei meu dízimo, que tem uma condição financeira, né, melhor, e diz assim, Senhor, eu já entreguei diz assim, pastor, eu já entreguei meu dízimo, o que a igreja está precisando? A cesta básica, é isso, é aquilo, né? Ou então, olha, pastor, eu não estou hoje conseguindo dar o meu dízimo, né? Eu estou num processo aí com o Senhor de aprendizado, e o que a pessoa faz? Vai lá e doa seu tempo, faz um mutirão de limpeza, né? Que nem a Salete está lá toda quarta-feira no bazar, doa o tempo dela, doa as forças dela para estar lá. É além do dinheiro, meninas, é além do dinheiro. Mas, se você pode financeiramente abençoar a igreja local, abençoar a obra de Deus, abençoar a missão, abençoar pessoas, faça isso. Porque se você tem condição de fazer e não está fazendo, o Senhor vai cobrar da sua e da minha mão. Então nós precisamos quebrar essa barreira. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. E volto a dizer, não é pecado você ser rico, você ter uma condição financeira boa. Pecado é você ser escravo disso. Reter, ter medo. O medo de faltar, sabe? O medo. Ai, eu vou guardar isso aqui. Não, poupar dinheiro também não é pecado não, meninas, mas é o medo. Deus supre todas as coisas. Meninas, eu já abri mão de tanta coisa. Tanta coisa. Outro dia conversando com a Tati, eu falei sobre isso. Eu sou formada em matemática numa excelente universidade. Eu tenho 3 pós-graduação. Comecei mais uma agora, vou fazer mais outra. Amo estudar. Amo a área de educação. E poderia estar aí ganhando 20 mil, 25 mil na área da matemática, né, trabalhando com pesquisa, enfim. Mas hoje eu dou prioridade para minha família. Eu dou prioridade para os meus filhos e para minha casa. Se eu trabalhasse o dia todo fora, o meu marido não conseguiria ser pastor, porque ele teria que cuidar das crianças, e eu não conseguiria ser mãe de 4 filhos. Então eu tenho, nesses 10 anos, aberto mão de muita coisa para viver os planos do Senhor. E eu vou dizer para vocês, é um trabalho árduo, mas é um trabalho maravilhoso. Então prestem atenção, meninas, naquilo que o Senhor quer que você e eu deixemos de lado para servir ao Senhor com plenitude mesmo. Então eu te desafio, vou deixar um desafio aqui para você nessa semana. Se você sabe de alguém que está passando necessidade e você pode ajudar essa pessoa, faça isso, sem peso no coração. Faça isso, abençoe. Né? Faça um pão, faça um bolo. Doe seu tempo, doe o seu colo, doe o seu ombro. E se você puder financeiramente abençoar alguém, faça isso. Porque o Senhor se alegra. Tá bom, meninas? Difícil falar sobre isso, mas é necessário. Tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Se você entendeu algo de maneira errada, me procure pra gente conversar. Tá bom? Não saia aí disseminando o que você acha que eu disse. Vamos conversar a respeito disso. E glória a Deus pela sua vida e pela vida de tantas irmãs que são muito abençoadoras, né? Então, que não abençoam só financeiramente, mas também abençoam com alimento, né? A Silmara, o bolo, o pão, muitos irmãos que a gente abre a nossa casa, né? Para as pessoas. Muitos irmãos que já vieram aqui sem saber, nos ajudaram muito, né? Então, assim, não quero nem ficar citando muito nome, porque são várias pessoas que abençoam a minha casa, abençoam a minha família, mas que também abençoam a nossa igreja. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Tá bom, meninas? Um beijo. Dia 16 temos nosso encontro de mulheres, lá na casa da Gabriela, a esposa do pastor Davi. E essa semana temos feriado, porém, domingo temos culto de manhã e à noite, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo.